Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer um pronunciamento não tão breve, tá? Porque o assunto realmente é bem complexo. E depois eu vou abrir para qualquer tipo de pergunta, tá? Eu queria até deixar o pessoal do Paysandu também, se bem que a gente não está ao vivo, né? Porque senão eu ia pedir, se tiver alguma pergunta online, alguma coisa, para ficar à vontade para fazer. Mas vamos lá. Bem, a razão da gente estar aqui é a única, exclusivamente, em relação à saída do professor Hélio dos Anjos, né? Que realmente foi um pedido de demissão, importante colocar isso, um pedido de demissão por parte dele, que francamente me surpreendeu hoje de manhã, não era algo planejado, não era algo que se esperava. E eu acho que, em razão de alguns fatos que eu vou enumerar, eu me senti motivado para fazer essa coletiva e explicar no detalhe o que está acontecendo. O primeiro fato que me motiva a dar essa entrevista, que talvez seja até um tanto quanto longa, é não cometer mais os erros do passado, tá? Eu, ano passado, quando do desligamento do Brigatti, eu adotei uma postura que eu já disse publicamente isso, me arrependi de ter combinado com o treinador uma versão perfeita de desligamento. Então, a partir disso, com relação a esses assuntos e todos na minha vida, com tudo que eu trato, trabalhar com verdades, e acho que a torcida do Paysandu, que é o nosso maior patrimônio e é o nosso maior interessado nessas questões, merecem e precisam saber do que acontece, doa a quem doer. E quando eu digo doa a quem doer, eu estou me incluindo nessa história, ou seja, não estou passando recado para ninguém, não. Ou seja, a gente também assumir os nossos problemas, eu não vejo problema nenhum. Sempre tratei as coisas do Paysandu com transparência. Às vezes sou até criticado, porque fala que o Paysandu está com problema financeiro, porque fala que o Paysandu isso, aquilo, outro. E eu repito aqui e afirmo que eu só trabalho com verdade, só vou trabalhar com verdade. E o segundo ponto que me motivou a dar essa entrevista é ver o rumo da interpretação equivocada, perfeito, de algumas falas do professor Hélio e de algumas, vamos dizer, algumas conclusões equivocadas por parte de algumas pessoas que eu tenho acompanhado nas redes sociais. E, ao contrário do que se imagina muitas das vezes, eu devo sim satisfação à minha torcida, e é para ela que eu vou falar também algumas situações sobre esse caso. Então, primeiramente, quero dizer que, com o Hélio dos Anjos, nós vivemos 1 ano e 4 meses, perfeito, em cima de um projeto que nós construímos juntos. Lembro, inclusive, na época da renovação do contrato, onde a gente desenhou um projeto chamado 2020, onde nós iríamos manter o nosso plantel e fazer contratações pontuais, mirando nos nossos principais objetivos do ano, que seria a conquista do estadual, que, consequentemente, a manutenção da hegemonia do futebol paraense e o acesso para a Série B. Esse projeto foi construído com o professor Hélio, com a sua comissão, com a nossa diretoria de futebol, e, a partir disso, passamos a contratar atletas e trabalhar o nosso planejamento. Não houve uma contratação que não tenha sido avalizada pelo professor Hélio e pela diretoria de futebol. Isso é importante começar logo com essa informação. Com o professor Hélio, nós fizemos nessa temporada 45 jogos, tivemos 20 vitórias, 19 empates e 6 derrotas, com um aproveitamento de 58%. Eu, francamente,
considero uma campanha vitoriosa, embora não tenhamos conquistado por detalhes os nossos principais objetivos, olhando para trás, como o acesso à Série B, que nos tiraram de uma forma desonesta, como a própria Copa Verde, como o jogo da Copa do Brasil, na Curuzu, que a gente perdeu o acesso para o CRB, para outra fase, né? Mas mesmo com esses pecados capitais, a nossa visão era que a gente estava construindo algo de longo prazo. O Paysandu, é importante a gente lembrar que passou por uma reestrutura de 2018 por 2019, a gente assumiu o Paysandu com 4 atletas, tivemos que formar um elenco inteiro, todo mundo sabe o risco que é contratar no atacado, e apesar desse risco de contratar no atacado, nós conseguimos bastante êxito quando a gente olha para os números de 58% de aproveitamento. Obviamente que seria coroado se no curto prazo nós conquistássemos os objetivos principais, que são títulos. Mas quando a gente olha no médio e longo prazo, estava tudo desenhado para um projeto de sucesso. E quando a gente olha para o histórico de outros clubes que fizeram isso, souberam trabalhar isso, você começa batendo na trave e depois você começa a colecionar caneco. O objetivo do Paysandu era esse. Era fazer uma reestruturação no futebol, nós fizemos, e, naturalmente, conquistar tudo que protagonizar todos os campeonatos que a gente disputasse e passar a ser bastante competitivo nessas competições. O Hélio foi o treinador mais longevo da história do Paysandu de 2013 para cá e um dos maiores longevos da história do Paysandu. 472 dias no comando do Paysandu. Então, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor Hélio pelo que eu posso chamar de sucesso dessa primeira etapa do nosso planejamento. Naturalmente que, com os percalços que nós tivemos, como eu disse, não dá, e eu nunca fui de acreditar a derrota ou o sucesso a uma pessoa. Eu acho que isso não cabe no futebol. Ele subiu o fulano, foi rebaixado por ciclano, foi campeão por causa... Não existe no futebol. Então, eu divido com o Hélio, perfeito, a alegria de ter convivido com ele 472 dias de um projeto que eu considero de sucesso, quando a gente olha, mais uma vez, para os números ao longo do tempo e para frente o que vinha. Agora, naturalmente, e esse é o ponto que a gente vai explorar bastante, é que esses números, e principalmente os 58% de aproveitamento, ele se solidifica quando a gente olha numa perspectiva longa, ou seja, dos 472 dias. Mas futebol, a gente olha também para as datas mais próximas. E se a gente olhar o período, principalmente pós-quarentena, o Paysandu vem com números que justificavam, perfeito, um ambiente de cobrança na Curuzu. Justificava por conta da torcida, que cobrou muito do Paysandu, e cobrou com razão. O clube é do Paysandu, é do povo. Cobrança que veio da imprensa, perfeito, que também vinha cobrando muito dos rendimentos do Paysandu, e cobrança que vinha da presidência, que não posso jamais deixar de perder a capacidade de cobrança dentro da Curuzu. O Paysandu vem numa Série C com 6 jogos e 3 derrotas, perfeito? 30% abaixo da nossa meta, que era a nossa fazer 10 pontos num microciclo de 6 jogos, nós só fizemos 7. Vinha com uma derrota dentro de casa para o Jacuipiense, com todo respeito ao Jacuipiense, mas ninguém engoliu essa derrota, perfeito? Então, os números recentes, eles mostravam
que o ambiente era assim de cobrança. E muita cobrança. E muita cobrança. Então, eu vou fazer aqui um histórico sobre isso, porque é o ponto, e tentar desmistificar algumas situações. Primeiro, esse ambiente, ele começa... Eu acho que seria chover... Assim, eu não vou fazer histórico aqui de o ambiente estava bom, o ambiente estava ruim. Eu acho que está claro para todo mundo que o ambiente não estava bom. Então, vamos tentar aqui fazer alguns pontos para que todo mundo entenda como isso veio sendo construído. Primeiro, o Paysandu perde para o Paragominas na semifinal do Campeonato Estadual, o que representava uma ameaça à nossa ida às finais do campeonato, o que seria uma grande tragédia para o Paysandu. No momento que a gente perdeu o jogo para o Paragominas de 2-0, eu também aqui não vou nem analisar o jogo, porque todo mundo analisou. Acho que nesse período todo mundo virou analista de desempenho, todos. Era quando surgiu essa história de linha alta, todo mundo criticava, falava e tudo mais. E perguntavam a minha opinião, eu dizia sempre que essas coisas a gente conversa dentro da Curuzu. Fiz uma reunião dentro da Curuzu com o professor Hélio e o auxiliar técnico, que é o filho dele, o Guilherme dos Anjos. E nessa reunião fiz cobranças duras, perfeito, com relação ao desempenho desse jogo Paysandu e Paragominas. E tivemos uma conversa respeituosa, perfeito? Ou seja, dentro da minha sala, num ambiente controlado, e nós lá tivemos uma conversa muito dura nesse sentido. Coloquei as minhas preocupações, pedi explicação, e a gente foi viajar para Goiânia, perfeito, para jogar contra o Vila Nova. Em Goiânia, eu dei uma entrevista para um jornal local e o título da entrevista chamava "É inadmissível perder para o Paragominas". Então, se alguém pesquisar com essas palavras, vai achar a matéria. Onde eu realmente, respondendo à pergunta, e eu quero lembrar aqui, perfeito, que eu sempre fui cortês com a imprensa, nunca fugi de uma pergunta, nunca fugi de uma responsabilidade, e sempre me apresentei, perfeito, cumprimento todo mundo na mão. Eu tenho certeza que da imprensa eu tenho esse respeito, porque todos são bem tratados na Curuzu, e quando digo bem tratado, não é com cafezinho, é bem tratado com o respeito que o jornalista merece. Então, eu não costumo deixar de responder perguntas. E nesse dia, me foi feita uma pergunta nesse sentido, do que eu achava do Paysandu ter perdido de 2-0 para o Paragominas, e eu lembro da pergunta como se fosse ontem, que na visão do jornalista nós mereceríamos perder demais. Na visão dele, a gente poderia ter perdido de 3 ou 4-0 aquele jogo. Do que eu até discordo dessa previsão. Mas eu respondi a ele, eu considero inadmissível perder para o Paragominas de 2-0 numa semifinal de campeonato, considerando a folha de pagamento do clube, considerando a estrutura que o clube oferece, considerando a diferença técnica, com todo o respeito ao Paragominas, que, aliás, fez uma excelente semifinal contra a gente. Parabenizei o presidente do Paragominas, Jacó, pela bravura dos atletas dele, pela capacidade que ele teve de, em pouco tempo, conseguir montar um time para disputar as semifinais, mas, com todo o respeito, existe um desequilíbrio técnico muito grande, e eu julgava, portanto, inadmissível perder para Paragominas. Mas não sou eu que considero inadmissível perder para Paragominas. A torcida considera inadmissível, a imprensa considera inadmissível, o Hélio dos Anjos considera inadmissível. Todo mundo considerou inadmissível. E nessa entrevista, inclusive, eu reforcei a questão de que eu tinha confiança, perfeito, que o plantel e a comissão técnica arrumariam solução para nos colocar na final. Então, a matéria, vocês podem pesquisar, é só colocar "considero inadmissível", vão achar, está na internet, e eu concluo,
perfeito? É uma matéria curta, de 3 parágrafos, se eu não me engano, onde eu concluo ratificando a minha confiança na comissão técnica. Bem, nesse dia, o Paysandu jogaria de noite, treinaria nesse dia, jogaria no outro dia, em Goiânia. O Hélio me chama para uma reunião, perfeito, no hotel de Goiânia. E eu desci, portanto, do meu apartamento, fui reunir com ele no almoço, e ele me disse que estava profundamente incomodado com a minha cobrança e com o ambiente, perfeito, de cobrança, e com o ambiente de que agora todo mundo virou técnico no Paysandu, que não sei o que mais e tal. E eu virei para o Hélio e falei, Hélio, deixa eu falar um negócio para ti. Eu sou o presidente do Paysandu Esporte Clube, eu cobro do porteiro ao técnico de futebol. Aliás, se tem algo que existe, perfeito, muita força dentro da Curuzu, é cobrança. Ninguém está livre de cobrança. Se eu sou cobrado diariamente, perfeito, por torcida, perfeito, por patrocinador, enfim, todos os agentes que envolvem o nosso negócio, eu também tenho a obrigação de cobrar quem trabalha no Paysandu. E eu cortei de imediatamente esse início de censura à minha cobrança. Falei, Hélio, com todo o respeito que eu tenho por você, e eu tenho muito respeito pelo Hélio, perfeito? Eu disse, eu sou o presidente do Paysandu e eu vou cobrar toda vez que eu achar necessário. E depois disso a gente continuou conversando, ele colocou alguns pontos, eu coloquei, e disse a ele, Hélio, eu concordo contigo que de repente todo mundo virou técnico de futebol, porque é importante lembrar que nessa altura era um momento pós-pandemia, perfeito? Pós-quarentena, que a pandemia não acabou, e todo mundo falava da tal linha alta, todo mundo falava, depois pegava um Uber, aqui essa linha alta, pegava no supermercado e essa linha alta, todo mundo, e isso realmente irritou o Hélio e até a mim. E eu falei, Hélio, deixa eu falar um negócio para ti, cara, tu tem que te acostumar, irmão, porque agora está todo mundo falando disso, amanhã está falando do Campeonato Paraense, que a gente vai ser campeão, tenho certeza. Então, eu acho que tu estás um pouco dando importância para algo pequeno. A gente não tem que se importar nesse momento com isso. A gente está com problema, tá. Porque perder de 2-0 não dá. Vamos consertar. E a gente teve uma conversa boa. Fomos para o jogo contra o Vila Nova. Perdemos o jogo de 2-1. Tá? Então, nessa altura, só para ter a gente recuperar aqui a linha do tempo, a gente estava pela torcida, não toda a torcida, mas por muitas pessoas fora das finais do Campeonato Paraense e estreando rumo à Série D, porque tínhamos estreado em casa com um empate, perfeito, e feito o primeiro jogo do Paysandu fora de casa com uma derrota. Quero lembrar outra situação. Essa derrota para o Vila Nova, fora de casa, ela foi a primeira derrota fora de casa do Paysandu depois de quase um ano. Na verdade, mais de um ano. A última derrota havia sido o Paysandu e Boa, pela Série C do ano passado. Então, isso é mais um item de pressão. Isso é mais um item de cobrança. De repente, isso é algo que o Hélio também pode avaliar muito bem. Um time que não gostava de levar gol, um time que não gostava de perder, e um time que não perdia fora de casa, começou a apresentar sinais de fraqueza. Eu estou colocando essas questões aqui, e vou colocar mais delas, mas não é para justificar, porque, mais uma vez, perfeito? Eu tenho, pelo Hélio, um respeito imenso pelo trabalho dele. Se eu estou colocando para vocês, vocês vão entender o gancho, é um ambiente de pressão que foi se construindo. Então, ou seja, é a cobrança aumentando e a cobrança vindo de todos os lados, inclusive da presidência, mas também da imprensa e da torcida. Depois a gente vai jogar em Manaus. Paysandu perde para o Manaus, fazendo um dos piores jogos do Paysandu. Perfeito? Analisado não só por mim, pelo Hélio.
E lembro de ter, nesse dia, falado no vestiário, perfeito, na oração pós-jogo, e eu fechei e falei: pessoal, vamos ter uma semana dura pela frente, semana que vem tem jogo decisivo no estadual, vamos começar a plantar agora briga entre A e B, não sei o que mais, e para aquelas coisas que sempre acontecem quando um time perde, mas eu estou aqui, perfeito, estendendo todo o meu apoio e toda a minha confiança na comissão técnica e no trabalho do Hélio dos Anjos. Eu tenho convicção que quarta-feira a gente vai reverter o placar contra o Paragominas e nós vamos para as finais do Campeonato Paraense. Depois disso, bem, aí a história, não vou ficar lembrando o resto. Paysandu se classificou para a final, Paysandu ganhou os 2 clássicos e foi campeão paraense. E aí vem Paysandu e Jacuipense, perfeito? Onde a gente perde na Curuzu. Aí, se a gente olhar só a Série C, a gente estava encaminhando para a 3ª derrota em 6 jogos e na nossa 30% abaixo da nossa meta, como já coloquei, perfeito, que era de 10 pontos, fazendo, nessa altura, fazendo 4 pontos ainda, né? E dentro de uma perspectiva que era a nossa retomada na competição. 2 jogos em casa, 6 pontos, a gente estaria dentro da nossa meta a essa altura do campeonato. Se a gente vencesse o Jacuipense, a gente estava com 10 pontos e a gente colocaria a ordem nas nossas metas. Bem, não aconteceu. Se vocês lembrarem, nessa época do Jacuipense, quando o Paysandu perde, toda a cidade pede a cabeça do Hélio dos Anjos. Toda a cidade, repito, pede a cabeça do Hélio dos Anjos. E o presidente, mais uma vez, segurou com convicção e confiança. E eu lembro, isso pode ser por vocês, perguntado para o plantel a qualquer momento, que tiver uma coletiva, pode perguntar para qualquer atleta, qual foi a posição do presidente do Paysandu dentro do vestiário após a derrota contra o Jacuipense. Falei: pessoal, levantem a cabeça. Vamos levantar a cabeça. O vestiário estava de tristeza, olhando para baixo, o plantel absolutamente decepcionado com o rendimento. Eu falei: levantem a cabeça, vamos trabalhar. Então, mais um sinal de apoio e prestígio à comissão técnica e ao nosso elenco. Obviamente que uma coisa é você dar ao grupo e dar ao plantel o apoio que precisa. Outra é realizar a cobrança. Eu confio em ti, mas eu vou te cobrar. Olha, eu confio em ti, mas eu vou te cobrar. E o Paysandu passou, sim, a cobrar muito da comissão técnica. Paysandu depois parte para o seu segundo jogo em casa, 6-1 contra o Imperatriz. E aí vem o primeiro ponto de extrema consternação minha. É a famosa crise depois da goleada. São poucas vezes que eu vi na minha vida isso. A gente gerar uma crise depois de uma goleada. Paysandu ganha de 6-1. E aí eu sou surpreendido por uma entrevista desastrosa, na minha visão, perfeito? Onde eu... Antes de falar da entrevista, eu quero dizer... Não, vamos lá. Na entrevista, onde 3 pontos ficaram bastante evidentes. Primeiro, não gostou da cobrança. A entrevista do Hélio diz que ele não gostou. Foi uma semana muito ruim, onde ele foi muito cobrado. Eu repito o que eu disse para ele em Goiânia, digo para vocês, digo para a minha torcida, perfeito? Digo para a sociedade. Eu vou cobrar sempre. O meu cargo é de cobrança. Eu tenho a obrigação de cobrar. O dia que eu perder a autonomia de cobrança, é melhor ficar assistindo o jogo em casa ou até entregar o cargo, porque isso aqui é um local, um ambiente de cobrança. Futebol é ambiente de cobrança. Então, ele começa a coletiva dele dizendo isso, que ele não gostou da cobrança. Depois ele fala das contratações, o que, na minha visão,
e eu disse isso a ele, então eu posso dizer a vocês aqui, sem o menor constrangimento, não é local para discutir na imprensa. Eu nunca discuti contratação na imprensa. Aliás, é o único ponto que eu me furto a comentar com a imprensa, é a questão de contratação, e ele foi para a imprensa cobrar a contratação de um zagueiro. E, para mim, o ponto principal foi dizer que, nesse ambiente hostil de cobrança, ou seja, tirando do clube a legítima função de cobrar de quem recebe, perfeito? Insinuar, aliás, na verdade não insinuou, ele foi direto. Disseram que tentaram tirar o Nicolas de campo. Tentaram tirar o Nicolas de campo. E esse é o ponto que a gente vai massacrar aqui. A título de curiosidade, e isso vai fazer sentido quando eu concluir aqui a minha fala. Nessa semana, o professor Hélio praticamente se despediu do elenco, porque numa fala, na quinta-feira, na roda com o plantel, ele falou assim: vocês sabem o que eles vão fazer? Vão contratar um técnico no meu lugar, perdão, foi na sexta-feira, vão contratar um técnico no meu lugar para passar a mão na cabeça de vocês. Então, isso, vocês querem saber de bastidor? Vamos falar de bastidor. Eu não condeno, tá, o Hélio por isso, e vocês vão entender no final da minha fala o porquê eu estou colocando esses pontos. Certo? Onde, na minha visão, o Hélio mergulhou numa pressão gigante, de repente, da qual não estava acostumado, porque internamente tem cobrança, mas nunca, nesses últimos 1 ano e meio, ele foi tão cobrado externamente pela imprensa e pela torcida, e talvez ele tenha, nessa reta final, sendo atingido emocionalmente. Isso eu disse a ele. Tá? Então, chegou nesse ponto de praticamente se despedir do elenco. Eu fiz uma reunião, portanto, na segunda-feira para tratar com o Hélio sobre essa entrevista dele. E aí começa, né, os problemas. Nessa reunião com ele, perfeito, para tratar da entrevista, foi ontem de manhã. Fiz novas duras críticas, perfeito, principalmente com relação à questão de lavar roupa na imprensa. Principalmente com relação de lavar roupa na imprensa. Disse a ele, e aí o principal, falei: Hélio, você disse que tentaram tirar o Nicolas de campo. Você vai ter que dizer quem tentou tirar o Nicolas de campo. Nosso diretor de futebol, Felipe Albuquerque, estava na mesa, e falei na frente dele: Hélio, se você me disser que o Felipe tentou tirar o Nicolas de campo, o Felipe está demitido nesse exato momento, agora. Se você me disser que o departamento médico do Paysandu tentou tirar o Nicolas de campo, o departamento está inteiramente desligado do Paysandu. Se você me disser que o fisioterapeuta do Paysandu tentou tirar ele de campo, o fisioterapeuta está desligado do Paysandu. Então, eu considero gravíssima essa acusação, perfeito? E você vai precisar me dizer quem foi que tentou tirar o Nicolas de campo. E esse foi o tom principal da nossa conversa na segunda-feira de manhã. E eu estou aqui trabalhando só com verdade e com fato, tá? Mais uma vez, tendo aprendido a não falar tudo o que eu deveria na época do Brigatti, eu agora vou detalhar tudo, perfeito? Para que todo mundo tenha todas as informações. O Hélio me disse o seguinte: não, o meu filho, caso filho do Hélio, né, ouviu que o Felipe teria dito, olha aí a teia, ouviu que o meu filho teria dito, que o meu filho ouviu que o Felipe teria dito que estariam esticando a corda do Nicolas. Deixa eu explicar para vocês. O Nicolas é o nosso jogador, é um dos nossos jogadores, pelos dados de GPS, que tem muita entrega em campo. Corre, tem os números dele de distância percorrida e jogadas de alta intensidade são sempre acima da média.
Então, ele é um jogador que realmente a gente vinha de 4 meses de paralisação, e não só ele, vários jogadores nossos sofreram com esse pós-quarentena, porque quando o ambiente ele é bom, perfeito, essa é uma preocupação que tem que ser dividida por todos. É muito natural o diretor de futebol se preocupar com a condição física de um atleta. Então eu falei assim, olha, mesmo que ele tenha dito isso, eu não entre dizer que acha que a gente está esticando a corda do Nicolas. Ou seja, no sentido de talvez perdê-lo, vamos dizer, por uma contusão. E armar para tirar um atleta de uma final, de um jogo importante, tem uma distância do tamanho do mundo. Tem uma distância do tamanho do mundo. Então, eu falei, olha, eu preciso que tu me tragas situações realmente relevantes para justificar a acusação de que tentaram tirar o Nicolas de campo. E por que tentariam tirar o Nicolas de campo? Com que objetivo? Na cabeça do Hélio, perfeito, seria porque talvez estivessem armando para poder justificar uma demissão dele. Como se não bastasse 3 derrotas na Série C. E quero lembrá-los, perfeito, que não me falta coragem em momento algum, porque já, inclusive, esse é um ponto muito sensível, mas eu toco, não tem problema nenhum. Já mandamos técnico invicto do Paysandu. Não preciso torcer para o Paysandu perder um jogo para mandar técnico embora. Eu nunca torci contra o Paysandu e nunca vou torcer contra o Paysandu. O jogo foi 6-1, por mim seria 50-1. Então eu não preciso, e ninguém precisa, criar a situação perfeita para justificar demissão de técnico. Então, essa foi uma semana, ficou muito claro isso, onde o técnico se sentiu realmente muito pressionado a ponto de imaginar uma situação dessa. Depois, continuou com a teoria, dizendo que o médico do Paysandu havia sido orientado, perfeito, para tirar o Nicolas. Vamos ligar para o médico agora, pega o telefone, liga para o médico. Ele estava em cirurgia, não pôde atender. Só, olha, vamos tirar essa história limpa hoje. E fiz. No mesmo dia à tarde, chamei o médico do Paysandu, perfeito, com a presença do nosso vice-presidente Maurício e o Hélio, o doutor Edilson, chefe do departamento. Edilson, o que aconteceu? Desconstruiu tudo. Não, pelo contrário. O que aconteceu foi o seguinte, o Nicolas saiu batido na quarta-feira, reclamou dor, fizemos o exame feito pela Porto Dias Saúde, que é a nossa parceira, e foi encaminhado na sexta-feira à noite um laudo que veio do Porto Dias, perfeito, indicando grau 1 na lesão do Nicolas. E isso, grau 1, quero lembrar que grau 1 tira atleta de jogo. E isso foi uma preocupação compartilhada por todos. Mas o mesmo médico que encaminhou no grupo do departamento médico, do qual eu faço parte, informando, ele só fez encaminhar. Acabou de sair o resultado do Nicolas, sexta-feira, 9 da noite. Ele está com grau 1. Mas logo embaixo, precisamos avaliar o jogador para saber se pode entrar em campo. Então, não estava vetado. E aí houve um esforço da comissão técnica, reconheço, nesse ponto ele é extremamente corajoso, e tem meu respeito por ser corajoso nesse sentido, de arriscar alguma condição de atleta em momentos capitais, perfeito? Eu entendo que o desejo dele era ter o Nicolas a qualquer custo, mas era o nosso, era o meu, era o da diretoria de futebol, era do departamento médico, todo mundo, tanto que ele jogou. E foi decisivo, porque na nossa visão, talvez o gol dele tenha sido mais importante para aquele momento do jogo. Então, houve um esforço coletivo de todos para o Nicolas jogar. Agora, existiu o fato do departamento médico encaminhar um laudo
realizado. Porque essas lendas no futebol, eu quero lembrar para vocês, quando o Eduardo Ramos anunciou que estava fora da final, todo mundo, muita gente começou com fofoquinha, lembra? Mentira. Estão fazendo isso para disfarçar. Eu falei, irmão, como é que um hospital renomado, perfeito, como o Porto Dias, vai participar de alguma mentira, de alguma armação? Esquece. E não existe a menor... Se o Porto Dias deu o laudo do Eduardo Ramos, é porque é verdade. Eu confio. E aqui foi a mesma situação. Ou seja, um laudo emitido por um médico. Sexta-feira de noite. Ponto final. Agora, sábado, vamos tentar ver com o atleta, já que há recomendação médica, de fazer o famoso teste de vestiário, para saber se o jogador tem condições de jogar pelo menos meio tempo, e vamos trabalhar. Então, isso aconteceu. Então, nessa reunião, a gente tratou muito dessa questão, perfeito? De colocar pingo no i, para dizer que eu não aceitaria esse tipo de insinuação, na verdade, de afirmação que tentaram tirar o Nicolas de campo. Recebi solidariedade, inclusive, de um dos donos do Porto Dias, doutor Diogo Dias, perfeito, que me procurou depois pelo telefone para dizer que estava à disposição para esclarecer o caso, inclusive. Então, se a gente vai colocar aqui também em xeque até a palavra, perfeito, de um dono dos maiores hospitais do Brasil, então a gente, aí porque alguma coisa está errada. No meio dessa conversa, certo, o Hélio chegou a falar de novo de cobrança, né? Porque foi muito cobrado e que, de repente, um título estadual não vale nada. Eu falei, Hélio, tanto vale que você está aqui, conversando com a gente como técnico. Porque se não fosse o título estadual, e eu vou dizer o que eu disse a ele, vamos imaginar que não tivesse havido pandemia, o campeonato estadual ficou lá para trás, a gente está disputando só a Série C, e o Paysandu me começa com 3 derrotas em 6 jogos, 2 derrotas consecutivas. Ninguém ia sustentar. Ninguém ia sustentar. E ele me respondeu que, inclusive, ele pediria para sair. Só eu sou técnico que não admito campanha ruim. Eu não acredito nele. Então, discutimos sobre isso, perfeito, e eu falei, Hélio, tanto teve apoio, isso ontem, que você está aqui conversando com a gente como técnico do Paysandu, perfeito, mesmo diante desse cenário. Lembrei ao Hélio que durante todos os momentos difíceis do Paysandu eu estava do lado dele e do Paysandu, todos. Quem acompanha o futebol, se o Paysandu perde, são poucas derrotas, 6 derrotas, mas a gente fica eu recebo atleta por atleta, perfeito, no vestiário, na entrada do túnel, e não crucifico ninguém. Cobro. Cobrança é uma coisa, crucificação é outra. Então eu lembrei isso, que eu sempre tive, e sempre fui homem, para dividir derrota da mesma forma como eu divido vitória. Sempre fui homem nesse sentido. Então, falei assim, não, desculpa, Hélio, mas aqui está equivocado, você me perdoa, mas aqui há um equívoco da sua parte. Você seguia prestigiado e não pode dizer que por causa de que um estadual não vale de nada, tanto vale que você está aqui. E quero lembrar, e falei ao Hélio isso, que durante esse período, a mesma torcida que hoje, certo? Está fazendo barulho, com razão. O torcedor sempre tem razão. Tá? Aliás, na verdade, essa fala para mim é até porque o torcedor muitas das vezes toma decisão ou toma partido por não conhecer o outro lado da moeda, que é natural. Mas essa mesma torcida que hoje protesta o pedido de demissão do Hélio, que eu não mandei ele embora, pedi a cabeça dele em vários momentos desse período, e nesses momentos eu estava do lado do Hélio, dando a ele o apoio que ele merece, dando ao Hélio o apoio que ele merece. Bem, aí, sobre essa reunião ainda,
o Hélio chegou também ao ponto de dizer que tinha uma informação, e aí é importante, porque isso faz sentido para vocês entenderem o que vinha acontecendo, que ele tinha a informação de que nós havíamos passado o final de semana ligando para técnico de futebol, já prevendo a queda dele, prevendo a queda do Hélio. A gente já estava com algum técnico engatado. Isso é tão em verdade que a gente agora, para falar a verdade, agora que a gente está trabalhando com a prospecção de um novo técnico de futebol. E eu vou revelar para vocês aqui um bastidor, porque eu também aprendo muito, não sou dono da razão. No momento em que eu havia decidido o desligamento do Brigatti, lá atrás, por uma razão que eu já cansei de explicar aqui, eu pedi para o meu diretor de futebol contactar um técnico com urgência, porque a gente estava na véspera de um repá. E o meu diretor de futebol falou assim: isso não é ético, eu me recuso a fazer isso. Eu só vou ligar para um técnico de futebol depois que o meu técnico estiver desempregado. Porque depois, esse próprio técnico que a gente contratou não vai ter confiança na gente. Fala assim: pô, esses caras me ligavam e meu colega estava lá empregado sendo fritado. E eu peguei nesse dia uma aula de conduta. Eu era novo no futebol. Eu falei: você tem razão. E se vocês lembrarem, a gente foi para o clássico com o nosso auxiliar técnico, Leandro Nils, porque a gente não tinha nenhum técnico contactado antes da demissão do Brigatti. E eu disse ao Hélio: Hélio, você me perdoa, irmão, mas você está equivocado aqui. Ninguém ligou para ninguém, até porque não era ideia nossa te desligar. A gente estava aqui junto para realizar um trabalho. Entrando na reta final, ele falou muito, e esse é um ponto que eu quero detalhar, essa questão de interferência, né? Então, acho que isso acabou, lamentavelmente, também criando uma proporção injusta na internet, principalmente, onde o próprio Hélio, nessa reunião, falou: olha, eu não estou preocupado com a interpretação. Se a interpretação está sendo essa, isso não é problema meu. Eu falei: mas é meu. Porque eu não posso permitir, perfeito, que imaginem situações das quais eu sou totalmente avesso e contra, que é a possibilidade, perfeito, de diretor de futebol, presidente, diretor, interferir em escalação do Paysandu. Acho até que vocês deveriam perguntar isso ao Hélio, se em algum momento ele permitiu algum tipo de interferência em escalação, convocação ou substituição de atleta. Perfeito? Eu tenho certeza, digo para vocês aqui, com toda a franqueza, toda a convicção, que ele vai desmentir, falar assim: não, isso nunca aconteceu. Então, quando ele fala de interferência, ele está se referindo a outras situações. E eu vou adiantar para vocês o que ele quis dizer, porque eu tenho certeza que o Hélio, sendo quem ele é, um cara de caráter, um cara sério, um cara corajoso, ele vai dizer para vocês o que ele quis dizer com isso. O Hélio, ele acha que havia interferências indiretas no trabalho dele. Interferências indiretas e não direta. Então, reafirmo, jamais, desafio aqui quem puder, inclusive, eu repito, perguntem a ele se em algum momento, até porque isso depõe contra ele, imagina que em 1 ano e 4 meses, porque parece o seguinte, que em 1 ano e 4 meses, o Hélio, a gente interferia na escalação do time e, de repente, agora ele não aceita mais. Não aceito mais. Essa é a visão, perfeito, de fora. Quem está vendo de fora, e quem está comentando isso em grupos, em Twitter, seja lá o que for, está dizendo assim: olha, o professor meteu o bocão, não aguentou mais, está falando os podres do Paysandu. Então eu peço que vocês perguntem a ele se em algum momento houve isso. E quero lembrá-los de um fato: Paysandu e Juventude
Paysandu jogando em Caxias, nós estávamos, não sei se tu estava lá, Dinho? Dinho estava. Então, acho que talvez o Dinho possa lembrar desse fato. Paulo Rangel, em Belém, que estava sendo afastado, não estava sendo utilizado pelo Hélio, começou a insinuar em rede social que só jogava no Paysandu quem pagava. Porque isso é doce na boca de... Né? Isso é a coisa mais fácil. Até aquele cara que foi demitido. O cara chega numa nova função, é aquele clichê já, né? Não, o cara dá 3 meses sem resultado. Não, porque eu estou ainda arrumando a bagunça lá de trás. Então, todo mundo tem algumas... E no futebol tem isso. Ele disse que tinha comissão. O que o rachadinha, comissão, não sei o quê. E eu não sei se o Dinho vai lembrar, mas nesse dia, nós convocamos isso era de noite, a gente ia jogar no dia seguinte, nós convocamos todos os atletas, o Hélio estava cuspindo fogo com razão, perfeito? E rechaçou, naquele momento, inclusive, o Paulo Rangel foi desligado por isso, e se vocês procurarem em entrevista do Hélio desse período, é justamente no sentido de dizer que não existe a menor possibilidade de alguém interferir na escalação, na convocação ou na substituição de atleta no Paysandu. Perfeito? Então, isso tem que ficar muito equalizado e a gente tem que ser justo com as coisas. Então, eu peço que perguntem a ele e o torcedor passe novamente a entender que isso é impossível de acontecer no Paysandu agora. Então, por que ele fala de interferência? Né? O Hélio falou de interferência, falou inclusive hoje, né, que perdeu a confiança no presidente e que está saindo porque não aceita interferência. As interferências indiretas a qual ele se refere, primeiro, ele pediu a demissão do nosso auxiliar técnico, Leandro Nilson. Hoje o Paysandu está sem auxiliar técnico da casa. Por que ele pediu? Porque ele disse que o Leandro, que era o auxiliar técnico da casa, interferia no trabalho dele. E o que a gente fez? Como um gesto de prestígio e apoio ao técnico. O que você quer, Hélio? Eu quero a cabeça do Leandro. O Leandro foi demitido meia hora depois. Não foi no mesmo dia, foi meia hora depois. O Leandro estava demitido do Paysandu. Porque o Hélio disse que estava interferindo no trabalho dele. Depois, não sei se vocês lembram dessas confusões do departamento médico. Várias confusões. E aqui eu não estou dando razão para ninguém, não, tá? Pode ser até que o Leandro realmente pudesse estar interferindo em algum ponto, que ele falava, não, porque quando era intervalo de jogo, o Leandro vinha dizer que estava certo isso, errado aquilo, não admito. Tudo bem. O departamento médico passou por umas 2, 3 crises recentes, vocês acompanharam, e ele dizia, então, portanto, que era interferência. E agora essa história do Nicolas, onde na cabeça dele, e é só na dele, houve interferência, perfeito, de um grupo que tentou boicotar o nosso jogo contra o Imperatriz. Então, são essas interferências, é importante a gente dividir, então, o joio do trigo, para o torcedor entender aonde está a tal interferência. Estou me referindo a isso porque eu vi repetidas vezes, perfeito, que existe no Paysandu um sistema para escalar jogador de diretor. E não existe isso. E o Hélio não disse isso. E eu tenho certeza que quando perguntado, ele vai dizer, não, não foi isso que eu quis dizer. Porque ele já disse isso a mim, ao Felipe, ao Maurício. Não foi isso que eu quis dizer. Então, acho que você devia desdizer. Não, não vou desdizer, não é problema meu. Tudo bem, não é problema teu, mas é problema meu. Então, essa questão de interferência tem a ver com isso. Porque, repito, né, para o torcedor isso é um doce. Isso é um doce. Né? Ou seja, os caras, tá vendo? Estão lá roubando o Paysandu, trouxeram o jogador, rachadinha, e aí se não escala o jogador do técnico, não sei o quê. Nunca houve isso no Paysandu. Todas as decisões, 100% de plantel, são do técnico de futebol. Então, estou na minha última página para concluir. Realmente, se tem uma coisa na coletiva do Hélio, que ele tinha razão,
é que a última semana, na Curuzu, virou um ambiente de muita pressão. Porque tem que ser assim. Rapaz, futebol é pressão, futebol é cobrança. E eu não vou, em momento algum, abrir mão da minha prerrogativa, perfeito, de cobrar, seja lá quem for. Eu cobro do porteiro ao técnico de futebol. Cobro até de atleta quando for necessário. E não vou abrir mão dessa prerrogativa, porque eu estou aqui para isso. Então, realmente houve uma semana de muita pressão e muita cobrança. Inclusive externa. O Paysandu perdeu para o Jacupiense em casa. Torcida pediu cabeça, imprensa pediu cabeça, e nós cobramos, sim. Agora cobramos com lealdade. Hélio, estou contigo. Vamos em frente. Estamos aqui. O que eu disse ao Hélio, e vou dizer a vocês, eu acho que ele se colocou num ambiente de pressão talvez maior do que era, e começou, e eu não acho, e quero dizer isso com toda a franqueza do mundo, que há má fé nas palavras do Hélio, porque não há má fé. O Hélio não é um cara de má índole. Eu acho que houve. Então, quando ele diz, por exemplo, que tentaram tirar o Nicolas de campo, que o departamento médico do Paysandu atrapalhou, que estavam ligando para técnico de futebol antes do jogo para substituí-lo, que estavam armando contra ele, eu acho que ele realmente acreditou nisso. Eu sinceramente acho que ele realmente acreditou nisso. E eu disse isso a ele: Hélio, eu acho que estás criando uns fantasmas que não existem. E disse ao Hélio o seguinte também: Hélio, sabe o que eu acho que a gente estava precisando? De mais bombeiro na Curuzu. E não o contrário. Porque nessa frase que ele cita, que eu disse que, olha, o diretor disse que não falou isso. Mas mesmo que ele tenha falado, ou seja, quando o cara fala, eu acho que estão esticando a corda do Nicolas. Como é que o bombeiro age? Professor, o departamento de futebol está preocupado. Vamos conversar sobre isso? Vamos chamar aqui o fisiologista, vamos chamar para o físico, vamos entender o que está acontecendo? E como é que o incendiário age? Olha, estão armando, querem tirar o Nicolas do jogo, estão fazendo isso para demitir a gente. Então, infelizmente, o clima no Paysandu estava esse, certo? De muita gente, de poucos bombeiros, perfeito, e mais o contrário. Eu encerro para dizer o seguinte: eu lamento muito a saída do professor. Como eu falei para vocês, tenho muito orgulho, perfeito, do que a gente fez aí desses últimos 472 dias. Quero dizer que a torcida pode ficar tranquila no seguinte sentido, porque isso eu observei muito na mídia de uma forma geral, certo? Nas redes sociais, o torcedor preocupado com a permanência de atleta. O grupo rachou, Nicolas vai embora, Vinícius não vai renovar. O plantel do Paysandu está todo comigo, 100%. E vocês vão sentir isso, ainda hoje, provavelmente. Todo com a diretoria de futebol. 95% desses atletas vieram através, perfeito, de ações da diretoria de futebol, renovaram pela diretoria de futebol. O jogador joga por eles e pelo projeto. E eu tenho certeza, e falo com convicção aqui, porque como eu só trabalho com verdade, os atletas estão com a gente. Eu sei que, e eu entendo a torcida, que nesse momento
bate uma insegurança, né? Ou seja, perdemos um técnico, né, no momento crítico. Esse elenco é cascudo. Esse elenco está com a gente. O torcedor pode ficar tranquilo, perfeito, que falta de compromisso não haverá. Infelizmente, a gente não tem como cravar resultado, tem como prometer o melhor resultado, mas eu posso dar a certeza absoluta que o elenco está fechado conosco. Estamos a 2 pontos do G4. E o nosso desafio no momento é encontrar um técnico, perfeito, que esteja à altura do Paysandu, à altura do desafio e alinhado com a nossa convicção de futebol. Não é o primeiro momento que a gente passa sobre isso. O futebol é feito disso, perfeito, de encontros e desencontros. Temos o desafio financeiro. Como já disse anteriormente, a questão da contratação de zagueiro, pode ser que vocês perguntem, já vou adiantando, realmente houve um problema, que esbarramos em problema financeiro, mas o meu desafio tem sido, principalmente, viabilizar milagres financeiros para manter o nosso elenco. E quero adiantar, perfeito, que eu vejo a gente, pelo menos nos próximos 90 dias, com segurança financeira. E o meu grupo confia em mim. Eu já disse ao grupo ontem, perfeito? E isso vocês podem perguntar aos nossos atletas, que nós já temos soluções financeiras para os próximos 90 dias. Não, mas o Paysandu vai jogar até janeiro. Irmão, e é isso que as pessoas às vezes não gostam quando eu falo. A gente está diante do nosso maior desafio da história, porque a gente está jogando um campeonato da pandemia do século e da maior crise financeira do planeta nos últimos, sei lá quantos anos, e certamente a maior crise financeira do futebol. Eu gostaria muito de dizer, a gente vai ficar tranquilo até janeiro financeiramente, não consigo. Mas hoje eu posso dizer, temos 90 dias de tranquilidade, porque as coisas vão se viabilizar, nós conseguimos soluções financeiras e espero que nos próximos 90 dias, depois, tenhamos outras soluções. Os nossos próximos 90 dias será, junto com o meu diretor de marketing, de mercado e toda a diretoria, procurar a viabilização dos outros 90, Lembro, quando disse a vocês, o Paysandu vai chegar em agosto financeiramente de pé. A partir de agosto começaremos a ter problema. E a gente tem que trabalhar os próximos 90 dias pós-agosto. Eu estou anunciando hoje, com segurança, os próximos 90 dias estão resolvidos. E a gente vai, depois desses 90 dias, olhar para os outros próximos 90 dias. Essa tem sido a minha missão, não tem sido fácil, perfeito? Mas eu gostaria de finalizar passando segurança para o torcedor. Ninguém queria a demissão do Hélio, nem eu. Então, se o Hélio escolheu esse caminho, eu respeito, desejo sucesso à comissão técnica do professor Hélio dos Anjos, desejo sucesso e me cabe agora aceitar, trabalhar, mirar, focar no campeonato e passar essa segurança para a nossa nação bicolor. O grupo do Paysandu está fechado e está conosco. O grupo está, eu falo isso com confiança. Confiem, o grupo do Paysandu, nossos 33 atletas estão fechados conosco. Então agora eu abro para pergunta e até me perdoem pelo excesso de palavras aí. Um alvo muito fácil de críticas. Até que ponto ele tem influência em tudo isso, presidente? Obrigado pela pergunta, Elino. Até para dividir contigo um desabafo. Eu não entendo aonde o Felipe entrou nessa história. Porque o Hélio não fala o nome dele na entrevista. Como eu disse, a tese que se construiu pós-jogo é que o Felipe e o Ricardo interferem em contratação. E eu falei para o Hélio no domingo, falei, Hélio, você está vendo a repercussão da entrevista que deu?
Está todo mundo dizendo agora que eu e o Felipe interferimos na sua escalação. Eu gostaria que você fosse a televisão e a rádio e a grande imprensa, perfeito, desmentir, dizer o que você quis dizer. Só, Ricardo, eu não quis dizer isso, e se estão entendendo isso, o problema não é meu. Foi a resposta que ele deu. Então, por que que... Mas a pergunta é boa pelo seguinte, por que, afinal, se o Hélio não falou, e não falou mesmo, que havia interferência em escalação, a interferência que ele quis dizer foi outra, que também não houve, mas tudo bem. Por que se lembrar dessas histórias? Eu vou te responder, Lino, nenhum executivo de futebol no Pará presta. Todos saíram daqui, ou até 95%, perfeito? Pela porta do fundo, pela imprensa e pela torcida. E eu tenho um compromisso moral, certo? De não... Porque seria muito fácil para mim. Sabe quais são as mensagens que eu recebo, Lino? É assim, presidente, por que você não manda o executivo embora, que você vai ser abraçado pela torcida? Falaram a mesma coisa do Kaique lá atrás, quando o Kaique perdeu o pênalti. Eu não sou homem disso, rapaz. Eu tenho caráter e coragem. Então, seria muito fácil para mim resolver um problema, mas criando outro, e criando outro comigo mesmo. Sabe o que vai acontecer um dia? Ninguém mais vai querer trabalhar no Paysandu, porque todo executivo que vem para cá, ele fala assim, eu vou jogar lá, onde na primeira crise, o presidente ou a presidência vai entregar minha cabeça numa bandeja, perfeito, para justificar e encobrir. Então, deixa eu falar um negócio para ti, Lino, eu vivo o Paysandu 24 horas, eu sei o que acontece aqui dentro. Então, eu sei onde a porca aperta, eu sei onde estão os problemas, eu sei aonde as coisas acontecem. Então, infelizmente, para grande opinião, que não conhece os bastidores, eu entendo, não estou criticando, porque realmente não tem como conhecer, é muito fácil embarcar numa situação dessa. Fizeram isso com o Kaique, eu não permiti. Fizeram isso com o Hélio. Quando o Hélio voltou da quarentena com a linha alta, que na verdade ele não tinha voltado com a linha alta, o Paysandu já tinha jogado dessa forma diversa. Aliás, os grandes jogos do Paysandu, antes da quarentena, contra o próprio Náutico, inclusive, lá em Recife, jogamos com a mesma linha alta, com o mesmo Kaique. Então, batendo pênalti, inclusive. Então, eu não sou de crucificar as pessoas. Não faz parte do meu... Faço com todos. E eu te agradeço a pergunta, porque fica, está defendendo. Eu não tenho que defender ninguém. As pessoas têm aqui para trabalhar. Todo mundo é cobrado, mas não entrego cabeça em bandeja de ninguém para livrar a minha, porque isso é mau caratismo. Repito, fiz com o Hélio, fiz com o Kaique, fiz com o Felipe e faria com qualquer outro. Se eu parar a pensar um pouco mais, vou até lembrar de outros. A segunda é sobre contratações, tanto do elenco quanto de treinador. E o senhor sabe que eu pago um preço muito caro, meu programa é Manhã de Manhã, então tem até Manhã de Manhã, talvez o Paysandu contrate à noite, mas Paysandu, na opinião do presidente, o Paysandu precisa de se reforçar, o Paysandu precisa de contratação, quer dizer, existe a questão do reforço e da contratação, contratação muito fácil, né? Até lá em São Miguel, no meu enterro, eu tenho um bocado de contratação, se eu quiser eu levo lá. Agora o reforço realmente, ele é um pouco complicado, principalmente nesse momento de mercado. Mas você tem certeza, você tem essa ciência que o Paysandu precisa se reforçar? E essa questão do técnico vai ao encontro do seu pronunciamento. Se ele já tivesse sido contratado, já estaria sendo apresentado nesse momento. E não foi apresentado, né? E a questão, o Paysandu precisa se reforçar, e esse treinador, até que ponto vocês têm pressa e qual o perfil dele para ser técnico do Paysandu neste momento agora, Ricardo? Olha, o Paysandu precisa de reforço, porque a gente tem realmente um zagueiro a menos no plantel. A gente vai precisar fazer essa contratação. Na verdade, estamos muito próximos de fechar. Isso já tinha sido comunicado ao Hélio ontem, né? O técnico, a gente tem urgência em contratar, já acabamos de recontratar. Então, até dar uma notícia em primeira mão.
O nosso auxiliar técnico da casa, Leandro Nils, está voltando para o Paysandu. Ele se apresenta hoje ainda no Paysandu. Então, amanhã já temos treino qualificado, perfeito, alguém que conhece o clube, conhece o elenco, é bem aceito pelo elenco, ok? E o técnico, naturalmente, que a gente precisa de urgência para contratá-lo. Não temos o nome, porque nós fomos surpreendidos. Isso é importante todo mundo saber. Nós fomos surpreendidos. Ninguém pensava nisso na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, embora na cabeça do Hélio a gente já estava com um técnico negociado. Então a gente agora que está discutindo esses nomes, perfeito, fazendo contato com algumas pessoas, o perfil. Posso te falar? O perfil do Hélio. A gente precisa de alguém que tenha grandeza, que tenha conteúdo, que tenha liderança. E sabe por que o perfil do Hélio, que eu digo? Porque o Paysandu construiu aqui um projeto chamado DNA do futebol, de ter um jeito de jogar. Então a gente precisa de um técnico que tenha esse perfil que a gente conquistou. É um perfil de um time que não gosta de levar gol, que não gosta de perder e que impõe jogo em qualquer situação. Vai impor jogo em casa e fora de casa, se arriscando quando preciso. Esse perfil a gente não vai abrir mão. A gente estava com problema com relação a isso? Estava. Porque a gente, de repente, começou a perder, começou a levar gol. Então, mas isso era algo que, inclusive, até quero dizer para vocês o seguinte, que na minha visão tem até a ver com a consequência, vocês vão lembrar, com em junho, eu falava isso na imprensa, vamos pagar um preço caro por não termos resolvido o estadual antes da Série C, porque todos os adversários da Série C, nossos principais, resolveram antes de começar a Série C. Só o Campeonato Paraense que se arrastou até a quinta rodada da Série C, com a gente jogando um final de semana no Brasileiro e no meio da semana no mata-mata de estadual, que não dá para brincar. Atrapalha? Atrapalha. Porque o nosso adversário está focado só num jogo e jogando uma vez por semana. Enquanto isso, Paysandu e Remo jogando 2 vezes por semana, com o olho no gato e outro na frigideira. Então, tudo isso também tem que ser analisado, e isso foi colocado. Por isso que a gente também não tomou uma decisão mais, vamos dizer, abrupta e mais radical com relação à comissão técnica, que tinha, sim, o nosso apoio. Agora tinha cobrança, e eu não vou abrir mão de cobrar. Obrigado. Obrigado, Lima. Ricardo, tu comentaste sobre a procura de um técnico com um perfil semelhante ao do Hélio. Só que, tradicionalmente, no futebol, um técnico contrata e analisa o elenco, ele procura, entende alguns jogadores. O Paysandu tem uma possibilidade de trazer mais jogadores, além desse zagueiro que está à procura, ou se tiver que contratar, ele vai ter que passar por dispensas dentro do elenco para manter um equilíbrio? Olha, o ambiente do futebol mudou. A gente precisa entender, eu vi uma vez uma entrevista do Luxemburgo muito interessante, dizendo o seguinte, que os clubes estão sendo cobrados como se não viesse de quarentena, como se não viesse de 4 meses de paralisação, como se não... Então, de repente, a gente perdeu um pouco da noção do ambiente que a gente vive. Estamos com um momento financeiro extremamente delicado. Em condições de temperatura normal, de temperatura e pressão, perfeito? É natural imaginar, vamos trazer um novo técnico que vai indicar novos atletas. Eu preciso te responder com honestidade. Isso pode acontecer ou não, porque isso vai depender também do nosso ambiente financeiro. Então depende de uma série de coisas. Eu não posso cravar para ti que sim ou que não. De repente aparece aí uns 2, 3 contratados, ele falou que não. De repente não vem. Então assim, agora, tudo isso é dentro de um cenário do tal novo normal. E existe o novo normal do futebol. A gente está vivendo ele. O Paysandu nunca ficou tanto tempo sem receita. Quero só vocês pensarem comigo, nesse período pós-quarentena, vamos fazer uma conta rápida aqui. Semifinal contra o Paragominas, finais contra o Remo, estreia contra o Santa Cruz, jogo de casa cheia, e depois o próprio Paysandu e Jacupiense, era um jogo que vinha de um pós-título. Então, certamente, venderíamos ali uns 10 a 12 mil ingressos.
Se a gente fizer a conta só desses jogos, estou tirando o 13 da Paraíba de fora da conta, a gente perdeu aí mais de 2 milhões de reais. Então, isso tem que ser repetido, sabe? Porque eu acho que às vezes até o torcedor esquece. Diga lá, Matheus. Nós estamos numa época, né, onde rede social, WhatsApp, são coisas aí muito que até influenciam no nosso trabalho, né? E algumas coisas que não são bem verdade circulam naquele meio, tem coisas que são verdade, enfim. E uma dessas informações que começaram... Informações não, né? Uma dessas hipóteses que começaram a circular, né? O Nino perguntava sobre o Felipe, era exatamente dando conta de que o Felipe Albuquerque não era demitido do Paysandu por conta de uma multa, que a multa para rescisão de contrato dele seria muito alta. Existe isso, Ricardo? A multa de quem, perdão? Felipe Albuquerque. Não existe isso. Mais uma vez, olha só, o Felipe é tão cobrado quanto o Hélio, quanto o porteiro, contra o massagista, quanto o atleta. Eu já respondi essa pergunta aqui anteriormente. Eu não sei de onde surgiu, veja bem, mais uma vez, o que ficou ontem e hoje de rede social era ou o Felipe ou o Hélio. E o Hélio ganhou uma quebra de braço, perdão, o Felipe ganhou uma quebra de braço e o Hélio saiu. Não foi isso. A questão era quem que queria tirar o Nicolas de campo. A questão era uma entrevista que, na minha visão, era desastrosa. E a questão era, perfeito, da parte do professor Hélio, há um cenário que ele traçou, onde ele estava sendo boicotado dentro do Paysandu. Essa é a cabeça dele. E tanto que ele pediu para sair. Então, eu não tive que tomar decisão entre um e outro. É importante deixar isso muito claro. Não estou aqui defendendo ninguém, porque eu não tenho por que defender ninguém. Mas eu não tive que tomar decisão entre um e outro. Isso não existiu, em momento algum. A decisão partiu do professor Hélio. E eu respeitei. Ricardo, é o seguinte, até porque eu vou entrar no ar daqui a pouco, fazer 3 perguntas para ti. Primeiro você coloca que o Hélio foi demitido hoje. Aliás, demitido não, pediu para ir embora hoje. Mas só um pouquinho o ângulo do pediu para ir embora hoje. Aí você fala que o Leandro Dias já está em Belém, já foi recontratado. Só para deixar bem claro, que é para ninguém... tá entendendo? Como é que o cara não ia embora e o auxiliar já está em Belém? Por aí. É só para te dar também... Então eu vou... Obrigado. Aí eu te coloco o seguinte... Mas ele ficou baixo demais agora, hein? Está baixo demais, eu não estou me ouvindo mais aqui. Tem que aumentar um pouco mais, ficou baixo demais. E por que a diretoria do Paysandu não tomou, não acabou logo com isso, não cortou esse mal pela raiz, sabe? Não foi logo na fonte e... Em que ponto? Vamos parar logo por aqui, vamos recomeçar isso. Mas em que ponto? A gente acerta ou uma parte vai ter que ceder. E sobre as contratações, se o Hélio tinha tanta influência, se ele tinha essa carta branca, por que a diretoria também, já que tu diz que tu cobra, por que tu... Peraí, tem jogador que está chegando que até aqui ainda não conseguiu ser titular, porque o prejudicado é o Paysandu. Era isso que eu queria saber. Bem, primeiro com relação ao retorno do Leandro Niels, é muito simples. O Leandro Niels saiu do Paysandu a pedido do Hélio. O Hélio imaginava que ele interferia no trabalho e pediu para sair. Hoje, de manhã, nós fomos surpreendidos com essa notícia da saída do Hélio e nós nos perguntamos quem vai dar treino amanhã. Porque o Paysandu tem que treinar. O Paysandu tem que andar para frente, não pode parar. E as coisas são dinâmicas. Olha como é interessante, Dinho. Nós fomos eficientes em promover o retorno de um profissional ainda hoje. Ele pega o avião hoje, 8 horas da noite, para chegar em Belém ainda hoje, 2 da manhã. Ele vai chegar, nessa madrugada. Eu estou te provocando naturalmente, mas só para tu entender, a nossa eficiência é confundida com conspiração. Ou seja, então já tinha alguma coisa, não tem nada. Pois é. Não, tudo bem, eu até te agradeço por ter perguntado, mas para mostrar, isso é eficiência. Estamos trazendo um profissional que conhece o Paysandu, perfeito, que já dirigiu o Paysandu, inclusive, contra no clássico contra o Remo. Ele tem a confiança do plantel, tem a confiança da presidência, da diretoria. Então ele volta
perfeito, para continuar o trabalho que ele foi interrompido a pedido do Hélio. Então, eu vejo isso com muita naturalidade. Com relação à contratação, o Hélio, sim, eu deixo um negócio para ti. O Hélio tem uma queixa. Ele falava assim, porque as minhas contratações, quando eu pedia um jogador, eles demoravam para responder, era uma novela e tudo mais. E eu falei, Hélio, desculpa, se isso aconteceu, e eu vou dizer que é mentira dele, porque, como eu falo, para mim, até que prova o contrário, é uma pessoa honesta, certo? Eu acho que ele sentia realmente isso, mas eu lembrei para ele, você indicou o fisioterapeuta do Paysandu, você indicou o preparador físico do Paysandu, certo? E indicou atletas, eu não vou aqui dar nome porque eu acho feio isso, mas ele tem, desde o ano passado, indicou atletas do Paysandu, vetou algumas contratações, perfeito? Vetou algumas contratações e foi muito ativo na formação do elenco. Agora, Dinho, deixa um negócio para ti, irmão, a gente erra também, eu não tenho nenhum problema em dizer que erra. Então, tem contratação equivocada, irmão, descontrata, chama de novo. Hoje não é fácil descontratar, porque o ambiente financeiro é hostil para isso, tem que fazer acordo, certo? Então, ou seja, aqui não tem ambiente para dizer que todo mundo acerta, a gente tem que acertar mais do que errar, entendeu? Então, com relação à contratação, não tem um jogador do Paysandu, que não tenha vindo com o aval dele, nenhum. Agora, mais uma vez, repito, esse não é o Hélio não falou disso. Eu não entendi, até agora estou sem entender, porque eu falo, são as lendas urbanas, gosto desse assunto. Não sei o quê, está interferindo. Não tem nada disso. O Hélio não falou disso. Esse não é o problema. Eu esqueci a tua segunda pergunta. Sobre a diretoria ter atuado para acabar logo com isso. A gente fez, veja bem, eu passei o domingo inteiro conversando com o Hélio sobre a entrevista dele, perfeito? Chamando a atenção para a interpretação equivocada. Aliás, obrigado por perguntar isso, para eu poder até botar mais energia nessa questão. A interpretação equivocada que a imprensa e a torcida teve a partir das declarações dele. Porque, a partir das declarações dele, a torcida começou a imaginar que havia no Paysandu um esquema de interferência em escalação. Eu falei, Hélio, mandei print para ele. Olha o que estão falando, cara, isso não é certo. Ele falou, mas eu não falei isso, Ricardo. Eu sei que tu não falaste, mas é o que estão pensando. Eu te sugiro, perfeito, que desfaça. Isso não é problema meu. Ele falou, isso não é problema meu. Eu falei, mas é meu, porra. Eu não posso permitir que o meu cliente, o meu torcedor, perfeito, imagine que existe esse tipo de esquema no Paysandu. Eu falei, olha, Hélio, se você não desfizer, eu vou desfazer. Ele falou, fica à vontade. Então, eu quero que vocês perguntem isso a ele, não a mim. Vem cá, existia interferência na escalação de atleta? Existia interferência na convocação de atleta? Existia interferência na substituição de atleta? Então, eu passei domingo inteiro, perfeito, falando isso com ele. Não teve sucesso. E marquei na segunda-feira de manhã, perfeito, uma reunião, 9 da manhã, já na verdade 9 da manhã eu comecei a minha pré-reunião com o Maurício, chamei ele 10h30 da manhã, levamos até o que? 1 da tarde, eu acho, não sei. Então a gente agiu imediatamente, para acabar. Tanto que, quero te dizer o seguinte, que depois dessa reunião de segunda-feira de manhã, a gente saiu alinhado. O Hélio falou uma coisa que me deixou um pouco chateado na segunda-feira de manhã. Ele falou que não reconhecia diretoria de futebol acima da comissão técnica. E o organograma do Paysandu, perfeito, a hierarquia do Paysandu, como na maioria, eu acho até que na totalidade do clube brasileiro, a comissão técnica está abaixo da diretoria de futebol e da presidência. Então, o problema, eu até começo a imaginar que não seja nem com A ou B, é com a função, certo? Não, eu não, fosse, mas na minha leitura, a comissão técnica está acima. Eu falei, não está não. Não está não. E aí a gente teve uma discussão sobre isso, naturalmente, perfeito, mas saímos de lá alinhados, não é, Maurício? Saímos alinhados. E aí depois teve
o período da tarde e, obviamente, de noite ele tomou a decisão que tomou. Eu quero até aproveitar, e é importante, por favor, registrem isso, porque esse é um ponto importante. Está circulando um áudio na internet, onde até saiu uma matéria de jornal já que a nossa vice-presidente, a Ieda, estaria combinando protesto para tirar o Felipe, para não sei o quê. Aquela não é a Ieda. Aquela é uma outra pessoa, eu vou preservar o nome aqui, obviamente, da qual, inclusive, o nosso jurídico já estuda algum tipo de medida. E aquilo mostra, na minha visão, que desde ontem, certo, já existia uma conversa nesse sentido. Tá? Mas, assim, a Ieda não tem absolutamente nada a ver com isso. Queria só deixar isso bem claro. Respondi, Dinho? Obrigado. Tranquilo? Pergunta, pessoal. Na verdade, era outro assunto, falar sobre a questão dos 2 milhões, né? Mudando um pouco desse assunto, indo além, né? O Paysandu já trata de alguma maneira para voltar para o público no estádio? Como é que está essa questão? Olha, eu sei que isso é um assunto, infelizmente, tudo no Brasil virou polarização ideológica, né? Então tem que ter muito cuidado, porque se falar, é a favor da vida, da morte, já começam umas questões, mas assim, como eu não fujo de nenhuma pergunta, eu vou te responder com muita franqueza, é desejo do Paysandu, sim, consultar a Secretaria de Saúde, no sentido de analisar um protocolo perfeito de segurança e saúde para liberar um percentual de público no estádio. Porque, de fato, a gente está realmente precisando muito, não só da parte financeira, mas da presença do nosso torcedor no dia a dia. E eu acho que o nosso case de sucesso, o Paysandu, desde que voltou a trabalhar, não apresentou um caso de Covid. Nenhum. Eu lembro quando a gente voltou, quando a gente anunciou que ia voltar a treinar, nós fomos criticados. Não está na hora. Isso, a gente tem um protocolo de segurança muito bem feito. E aqui eu queria até, mais uma vez, elogiar o meu departamento médico, tá, liderado pelo Edilson e composto aí pelo Dr. Silvério, Dr. Gabi, Dr. Marcelo, que fizeram um trabalho espetacular, perfeito? E é uma turma de muita coragem e honradez. E esse pessoal, para vocês terem uma ideia, um fato que me honrou muito, eu recebi uma ligação em julho do prefeito da cidade pedindo para usar o nosso protocolo de treino como protocolo oficial da cidade de Belém. Então, o resultado disso é nenhum caso novo de Covid desde que a gente voltou a treinar no ambiente do Paysandu. Então, acho que isso nos dá crédito, perfeito, para consultar a Secretaria de Saúde no sentido de obter liberação para um percentual de público no estádio. O Rio de Janeiro, eu acho que é o primeiro estado que está estudando essa possibilidade. O cara vai participar dos 4 grandes da capital da Série A. Isso seria uma forma de usar esse parâmetro também do Rio de Janeiro, essa primeira experiência que o Rio está tendo? Eu acho que sim. Eu acho que não só... se você for ver a NFL, que é o futebol americano, voltou agora em setembro com percentual de público liberado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior polo, né? A Fórmula 1 voltou o público. E eu acho que a gente tem que estar observando essas experiências, naturalmente, porque elas contribuem para a confecção do nosso protocolo. Naturalmente que a gente está de olho nisso também. Então, obviamente que servirá como parâmetro para os nossos protocolos também. Ricardo, só mais uma coisa. Eu acho que todo esse problema poderia ser resolvido, porque pelo ponto principal que falaste, foi em relação ao Nicolas. Se o Paysandu voltasse a ter divulgação de boletins, porque a gente vê, por exemplo, do outro lado tem uma divulgação de boletim. Aqui no Paysandu, quando tu tenta chegar essa informação, a gente já sabia, eu acho que desde quarta, desde quinta, a gente já sabia que o Nicolas poderia não jogar. Mas não teve aquela informação vinda diretamente do Paysandu.
também, até para o torcedor ficar informado nesse quesito? Olha, talvez sim, mas é uma questão estratégica. O Paysandu faz a opção de não liberação de alguns dados, e naturalmente isso pode ser chamado de transparência ou falta de transparência, são informações estratégicas que a gente prefere trabalhar de forma interna para não subsidiar nossos adversários de informações. Agora, se essa decisão, que na nossa visão é para o bem do Paysandu, tá? Ela pode ter ocasionado isso, eu posso te falar com honestidade, para mim o que faltou foi bombeiro. Faltou bombeiro. Faltou pessoas aqui dentro do clube para dizer, moço, não é isso. Todo mundo aqui quer a mesma coisa, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer subir para a Série B. Não há ambiente para isso. Então, eu acho que faltaram bombeiros. Se perguntar para mim o que aconteceu, foi a ausência de bombeiros para baixar a temperatura dessa crise. E eu te digo que atuei com toda a minha energia, como eu te falei, passei domingo inteiro vendo isso, segunda-feira inteira vendo isso, e acordei na terça-feira com essa reversão, porque na verdade estava até ontem à noite, perfeito? O professor Hélio ia dar 2 treinos hoje e a vida continuava. E a vida continuava. Ok, pessoal, obrigado a todos, obrigado ao presidente de Paysandu pelos esclarecimentos.